seja muito bem-vindo aqui comigo em mais uma edição do Saúde Agora, sempre levando para você o melhor conteúdo com especialistas na área de saúde. E o tema dessa edição é a busca pelo corpo perfeito e o risco de lesão. A corrida por resultados em poucas semanas, calor intenso e treinos sem preparo elevam casos de dor e afastamento de atividades. É sobre esse assunto que vamos conversar com a fisioterapeuta, doutora Mariana Milazotto. Olá, doutora Mariana, seja muito bem-vinda aqui nesse quadro Saúde Agora. Olá, muito obrigada pelo convite, principalmente por me dar a oportunidade de levar informação de qualidade. Perfeito, doutora. Para a gente começar, né, vamos falar sobre essa questão mesmo da atividade física, com a lesão, né, com dores intensas. A gente percebe que o sedentarismo, né, ele acaba sendo aí, infelizmente, né, um hábito das pessoas, e quando inicia o verão, essa busca, essa promessa, né, pela transformação do corpo acaba sendo também prejudicial por conta, né, de atividades sem um profissional, sem uma avaliação. Então, queria que você contextualizasse, né, sobre essa questão mesmo dessa atividade física sem um preparo e sem uma adaptação. É isso mesmo. Então, assim, quando a gente entra no verão, as pessoas começam a querer correr atrás do prejuízo, né? Então, é uma busca por emagrecer, por estar com o corpo melhor, porque o corpo fica mais exposto no verão. E aí, as pessoas que passaram muito tempo sem fazer atividade, as pessoas sedentárias, elas começam a ir atrás de, por exemplo, esportes ao ar livre, como esportes na areia, que estão super em alta, né, no Brasil hoje, ou intensificar muito alguns treinos que, na maioria das vezes, quando você não respeita o limite do seu corpo, quando você não respeita o descanso, quando você não faz os exercícios de maneira progressiva, na maioria das vezes você apresenta lesão, você apresenta dor ou algumas lesões articulares que vão acabar te afastando das atividades, né? Então, essa busca pela perfeição acaba durando poucas semanas, porque a pessoa se machuca e ela não consegue dar continuidade. Na verdade, o ideal é que a gente faça o treino de maneira progressiva e que seja contínuo, que a carga vá aumentando aos poucos, para que a gente consiga sustentar realmente esse exercício na nossa vida e mudar os hábitos de verdade. Mariana, a gente estava falando, né, a respeito sobre essa questão dos exercícios intensos, né, que acabam prejudicando também a saúde, criando lesões. Qual é o primeiro sintoma, né, que a pessoa percebe que aquela dor de fato não é do exercício? Porque as pessoas, quando elas iniciam, né, o exercício físico, geralmente tem uma dor muscular pela carga e tudo. Quando que ela percebe que aquela dor não é de fato do exercício e precisa, assim, de uma avaliação? Então, essas dores musculares pós-exercício, elas são super frequentes, elas são super comuns e é sinal realmente de que o seu corpo está respondendo à atividade dessa maneira adaptativa. Só que a dor pós-exercício, a dor do exercício, ela vai embora, né? Então, é uma dor que vem no dia seguinte, às vezes 48 horas depois do exercício, mas é uma dor que melhora. Qual é a dor preocupante? É aquela dor que não vai embora, ou que quando você faz o repouso, ela piora. É aquela dor que vem durante a noite, por exemplo. Essa é uma dor que precisa chamar a sua atenção, porque é sinal de que alguma coisa no seu corpo está errado, né? Então, é importante diferenciar a dor muscular pós-exercício, que é aquela dor aquela dorzinha gostosa de sentir e que ela vai embora em 24, no máximo 48 horas depois que você fez aquela atividade muscular. Ao contrário da dor, que é uma dor articular, é uma dor mais preocupante, que é uma dor que não vai embora com o repouso e após o descanso. Perfeito. E nessa situação, muita gente acaba se automedicando, né? Por exemplo, tomando ali um anti-inflamatório. E isso faz com que pode mascarar essa lesão,
Porque as pessoas tendem, né, a tomar um relaxante muscular, por exemplo. Então, isso não é recomendado. Não é recomendado, tá? O ideal, quando a gente sente tanto a dor pós-exercício, quanto essa dor que perdura, é a gente evitar a automedicação sempre e procurar um especialista quando for essa dor do tipo dor que não vai embora, essa dor articular, por exemplo. Os esportes na areia hoje, que estão super em alta, são esportes que precisam de uma certa preparação articular, principalmente tornozelos e joelhos hoje. As pessoas têm feito muitas lesões do tipo entorse ou torções de joelho com lesões ligamentares, né? Se você ficar tomando o medicamento, você vai mascarar essa dor, você vai persistir na atividade física e aí as lesões podem ser um pouco mais graves e mais sérias. Então, o ideal é não tomar nem o relaxante muscular, nem o anti-inflamatório. No máximo, você pode fazer um gelo, que vai te ajudar a aliviar a dor, mas sem ingerir medicação. Perfeito. E, doutora Mariana, nesse sentido, né, desse indivíduo, dessa pessoa, ela lesionou por algum exercício incorreto, talvez, ou por não essa avaliação, quando voltar a treinar, ela faz um tratamento, ela faz essa avaliação, né, as fisioterapias, quando ela pode voltar a treinar? Ou ela pode continuar treinando? A partir do momento que você identifica uma lesão, você vai passar por uma avaliação médica, uma avaliação de um fisioterapeuta, e principalmente o fisioterapeuta, ele vai te acompanhar no retorno das atividades. Hoje em dia, caiu muito por terra aquela história de que precisa fazer repouso, né? São poucas as dores que realmente a pessoa precisa ficar na cama e fazer repouso. A gente sabe que o movimento, o treino de mobilidade é importante para recuperar as lesões, mas o fisioterapeuta ele vai te acompanhar e vai te orientar em relação ao retorno, em relação à carga e principalmente em relação aos movimentos permitidos. E com esse acompanhamento, você consegue voltar gradualmente à atividade e depois seguir com esse planejamento, com esse treino planejado, para que você consiga sustentar a atividade física ao longo de todo o ano. O nosso corpo, ele precisa de adaptação. Não dá para de um dia para o outro eu resolver que eu vou fazer uma carga elevada ou resolver que eu vou ficar com a barriga tanquinho. O meu corpo precisa entender que eu estou fazendo atividade física para eu conseguir ganhar o resultado que eu quero e que eu preciso. Isso é a longo prazo. Tudo que a gente precisa e que a gente quer de imediato, no geral, traz prejuízo. Exatamente, doutora. E tem aquela questão também que muita gente acaba não fazendo o início de tudo, né? Não começa com alongamento, não tem esse preparo, né? Já vai direto para o exercício, aumenta a carga sem aquela avaliação, sem o profissional ali cuidar do treino. Essa questão, quais são as principais formas, né, da gente preparar o nosso corpo, de adaptar o nosso corpo? Tem gente que acaba fazendo exercícios em casa também, né, vendo tutorial pela televisão, várias aulas, né, que estão disponíveis agora na internet. Ela precisa fazer esse alongamento, como que preparar o corpo? Isso é bem importante. Então, assim, cada vez mais cresce o uso, por exemplo, de aplicativos de ginástica que a pessoa consegue fazer de maneira sozinha. E eu acho isso super importante, interessante, até que você não precisa de uma academia, você faz alguns exercícios com o peso do seu próprio corpo, né? Mas, no geral, você precisa preparar o seu corpo. De maneira básica, a gente precisa pensar, em ingesta hídrica, então a gente precisa beber água para dar condição à musculatura. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, as cãibras, muito mais do que a falta de potássio, é a falta de água, né? Então, o músculo desidratado, ele gera cãibra. Então, a ingesta hídrica é básico para quem está começando a atividade física, no dia a dia, não é só beber água durante a atividade física, né?
Aí você precisa fazer um leve aquecimento da musculatura. O alongamento, especificamente, para ganho de flexibilidade, o ideal é que ele não seja feito antes do exercício, mas aquele alongamento mais rápido, que não vai te gerar aumento da extensibilidade muscular, mas vai preparar o músculo para o exercício. Além disso, o descanso, né? A gente sabe que durante o sono o nosso corpo se recupera. Então a gente precisa ter um sono reparador, ter horas de sono adequadas. Isso vai ajudar muito o seu corpo a se preparar para a atividade física. Perfeito, doutora Mariana. Na verdade, a mensagem que fica é que não existe uma receita milagrosa a curto prazo, né? O ideal é ter essa consciência do corpo perfeito, mas atividades a longo prazo, fazendo corretamente e buscando profissionais, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Primeiro que não há receita de bolo, nem tudo é igual para todo mundo. A gente fala muito em respeitar a bioindividualidade, cada pessoa tem um corpo, tem uma condição muscular, isso é importante. Cuidado, como eu disse, com os aplicativos, porque às vezes nem o que é para todo mundo serve para você. Então é importante, se você tiver a oportunidade de procurar uma ajuda especializada e alguém que avalie a sua condição física e te indique os melhores exercícios, isso é importante. Mas, assim, a mensagem final é: vamos se movimentar, é importante se exercitar. A gente recebe aí uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que os adultos eles precisam se movimentar pelo menos até 300 minutos por semana, né? Não é muito se você pensar aí, são 4 horas por semana. Então, a gente consegue distribuir isso ao longo da nossa semana. É importante começar. E assim, mais do que o corpo perfeito, né? Pensar na qualidade de vida, né? Unindo as duas coisas, aí consegue também, assim, o corpo ideal que aquela pessoa deseja, mas isso também tem que estar aliado com qualidade de vida. Doutora Mariana, eu só queria que você ressaltasse um pouquinho sobre como fisioterapeuta, qual é a lesão mais grave que pode, né, acontecer diante desses exercícios que não são supervisionados. As lesões musculares, no geral, elas não são tão graves, né? As distensões, as contraturas, elas são mais fáceis de resolver, mas a gente pode ter lesões articulares mais graves, como, por exemplo, os joelhos com lesão de ligamento, gerando instabilidade. Nos quadris também a gente tem algumas lesões articulares mais graves, e também na coluna, que são lesões que vão exigir maior tempo de recuperação, né? Então, é importante tomar cuidado com excessos, mas é importante fazer um pouquinho por você todos os dias, porque a gente precisa pensar na saúde, né? O corpo se adaptando ao exercício, saúde melhora, a disposição melhor, a gente trabalha melhor, o humor melhora. Então, é importante ser constante e começar aí com uma carga baixa. Exatamente, é importante mesmo ter essa qualidade de vida, porque senão não adianta nada, né? A gente corre em busca do corpo perfeito e acaba se lesionando. O risco é bem maior nesse sentido, né, doutora? É isso mesmo. A busca pelo corpo perfeito nem sempre ela anda junto com a saúde, né? As pessoas acabam exagerando nessa busca e não pensam na saúde. E aí as lesões aparecem, e você acaba tendo que interromper os treinos por conta disso. Então, o ideal realmente é a gente começar devagar. As caminhadas ao ar livre, elas costumam fazer muito bem e gerar muito pouca lesão quando você fala em caminhada. Cuidado com as corridas ao ar livre, se você não está acostumado, você precisa ter um calçado adequado. O asfalto, por exemplo, ele não absorve tanto o impacto quanto, por exemplo, uma esteira, que é mais controlada. Então, começar aos poucos e fazer um pouquinho por dia, com certeza vai fazer o seu corpo entender e se adaptar para que você logo em breve, em algumas semanas, você consegue chegar no seu corpo ideal e não de um dia para o outro.
Maravilha, doutora Mariana, falando também, né, na questão de faixa etária, né, das pessoas, por exemplo, 60 a mais, que hoje estão mais ativas, né, que buscam essa melhor qualidade de vida, tem alguma recomendação também, assim, principalmente para esse público, né, essa faixa etária? Tem algo de diferente que eles possam fazer? O risco de lesão é maior nesse sentido? Cada vez mais a gente ouve que os idosos precisam se movimentar, né? Como eu falei, caiu por terra aquela história de que repouso resolve tudo. Pelo contrário, o que resolve tudo é o movimento. É, para os pacientes mais velhos, o movimento também é importante para baixar, por exemplo, índices glicêmicos, para baixar colesterol, para melhorar a condição cardiovascular e principalmente a reposição de cálcio aos ossos, né? Então, é unânime quando você passa com qualquer profissional da saúde que cuida dessas pessoas 60 a mais, o fato de que elas precisam fazer exercício. A recomendação é a mesma em relação à carga, né? Principalmente o idoso, aquele idoso que nunca fez nada na vida, ele vai começar usando o peso do próprio corpo, ele não vai fazer atividade com cargas altas, porque isso vai gerar lesão. O idoso normalmente ele já tem desgastes articulares que são comuns da idade, né? Então você precisa tomar cuidado com o início forte, o início com peso, mas você precisa sim. Hoje está crescendo muito aqueles parques, aquelas praças, né, em todo o país que tem alguns equipamentos específicos para essa população. São equipamentos que usam o peso do próprio corpo, que trabalham o movimento global das articulações. É importante começar por aí, começar devagar, mas sim se exercitar, principalmente nessa faixa etária, que é uma faixa etária que exige movimento, e com certeza o movimento e o exercício nessa idade vai aumentar a longevidade, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, doutora Mariana, pela sua participação, por trazer todo o seu conhecimento nesse assunto que é muito importante, né? Em busca aí do corpo perfeito com atividade física. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, eu que agradeço o convite e a oportunidade aí de levar a informação. Bom dia! Bom dia, doutora Mariana. Bom, o Saúde Agora fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigada pela sua companhia. Nós temos um encontro marcado no próximo Saúde Agora. Te espero. Até lá!